Agora, o ciúme conectado à insegurança foi o que nós vivemos no começo. Exatamente. Que é a questão da autoestima. Então, eu tinha isso com você, de talvez achar que você era muito mais bonita do que eu merecia, e eu não era essa pessoa toda, e você da mesma forma. E a gente Exatamente. construiu um mecanismo doente, né, amor? Um mecanismo de defesa horrível, né? Na verdade. É. A forma que a gente conduziu no início, Nossa, deixou 2 anos de relacionamento acabados, assim. Foram 2 anos muito ruins. Imagina, a gente brigava toda semana. Então, olha, só para você entender quão sério é uma parada dessa. Se nós continuássemos esse tipo de relacionamento, nós nunca estaríamos casados, nós não teríamos os nossos filhos, a gente não teria construído nada disso. Então, olha como é poderoso quando a gente consegue sarar algo como isso na vida, o impacto que isso tem a longo prazo. Mas eu acho também que tem gente, talvez exista, né? Gente que conseguiu casar nesse jeito. E que tá vivendo até E hoje, que né? vive, gente, uma vida assim horrível. Porque imagina, aí teve filhos, e aí os filhos olham esse comportamento. Então, imagina o tanto de problema que pode trazer para sua vida algo que não foi resolvido no início. Ou que você que está vivendo agora pode resolver, sabe? Você assistindo, você ouvindo a história, né, minha e do Dave, a gente conseguiu vencer isso. A gente conseguiu fazer com que fosse totalmente diferente. Essa história nossa, né, amor? Ela tem um final triste, né? Antes, né? Sim. Ela tem um final triste. Sim. A gente se deixou várias vezes. Nossa, Mas era o nosso modelo de construir. Né? Vamos sair da fase negra, né? Da fase escura. Mas vamos lá. Como que a gente conseguiu resolver isso, né? Quando que começou a mudança? A gente teve um encontro com Jesus. Sim. Esse encontro com Jesus, ele mudou a nossa perspectiva de relacionamento. Né, amor? A gente Quando a gente tinha 2 anos de namoro, né? Isso, 2 anos já. Então a gente passou estava 2 anos vivendo fases terríveis, assim, no namoro. E aí, glória a Deus, o Dave teve um encontro maravilhoso com Jesus. E a gente começou a mudança do relacionamento ali. Começou a transformação do Dave. E aí, a partir desse momento, a gente decidiu que mudaria totalmente o nosso namorar, né? que gerou todo o mecanismo de cura dentro Sim. das nossas emoções e dentro do relacionamento, que foi quando a gente entendeu que o problema não era o outro, a postura do outro, mas o que nós sentimos em relação a nós mesmos. Verdade. Né? Isso então, é profundo. A gente começou a tratar isso um no outro, principalmente você e mim. eu com você, porque o que aconteceu? Eu tive encontro com Jesus, eu tomei algumas decisões muito radicais no meu namoro, e uma das coisas que eu tomei a decisão era de falar 100% a verdade sobre tudo. Então, foi muito difícil, que me tornou uma pessoa mais insegura e mais ciumenta, né? Eu comecei a perceber que o coração da Paula, em relação a ela, tinha muitas dúvidas. Que isso aqui não dá para mudar sozinho. Você precisa do seu cônjuge junto com você. Sim. Você precisa de quem está no relacionamento contigo, ouvindo isso daqui. Então, se você não tem essa pessoa te ouvindo aqui agora, junto com você, depois manda para ela esse trecho. Mas entende, tem coisas que você consegue de uma forma milagrosa mudar sozinho, mas tem coisas que você vai precisar que o outro te ajude e você vai precisar ajudar o outro. Então, olha só, eu percebi que a Paula, ela estava extremamente extremamente insegura. Palavras de afirmação, sabe? Falava para ela o tempo inteiro: amor, você é linda, eu amo você, você é maravilhosa. E eu comecei a o tempo inteiro fazer isso na frente das pessoas, fazer isso o tempo inteiro de maneira intencional. Sim. E o resultado foi que a tua segurança em relação a você melhorou. E aí eu acho que nada melhor do que você para falar, né, vida? Sim, não, me tornei uma mulher muito mais segura, segura do Dave, feliz, né, com ele, consciente e ciente de que o nosso relacionamento era entre nós dois e que nada poderia mudar e que, na verdade, o que eu imaginava, o que eu pensava que poderia acontecer eram apenas coisas da minha cabeça que não existiam e que eu acabava aumentando
por justamente me sentir insegura. Mas isso foi sanado, graças a Deus, né, através do Dave. Por isso é importante, né, o que o Dave falou, é muito importante. Se você é ciumenta, se você é insegura, envia para o seu noivo, envia para o seu marido, porque às vezes o que a gente só precisa é da ajudinha dele com relação a isso, sabe? E aí é um problema que ele sofre também, porque está diretamente ligado a ele, né, ao seu marido, ao seu noivo, seu namorado. Então, se ele souber como agir com você, em vez de falar, não, mas eu não faço nada, ou vice-versa, né? Pode ser também o marido, ou o esposo, o noivo, namorado, que podem ser inseguros. Então, a gente pode ajudar, a gente pode trazer palavras de afirmação, a gente pode elogiar, a gente pode falar em público que a gente ama, porque, às vezes, tu não recebe um elogio, às vezes tu não fala um eu te amo para a pessoa na frente dos outros, e isso faz com que a gente imagine, poxa, por que não fala na frente dos outros? Por que só fala escondido? E aí a nossa cabeça inventa muita coisa, e aí pode trazer a gente para um lugar totalmente errado dentro do relacionamento. Então, por isso, se você passa por isso, pensa um pouquinho, analisa, né? Se falta você elogiar, se falta você falar um eu te amo, se falta você receber isso, e converse entre vocês para tentarem ajustar isso o quanto antes, porque transforma demais o relacionamento. Você vai, viver isso sozinho, vai demorar um pouco para você compreender as coisas, mas você vai ter que lutar um pouco, talvez, no campo de batalha sozinho com relação a isso. Então, dentro dessa insegurança, mora alguns perigos. Olha o perigo. Se você se sente inseguro a vida inteira, você também pode, de uma certa forma, se tornar escravo de um relacionamento que é tóxico. Porque você é inseguro demais, você precisa de alguém para lastrear as suas emoções. Então, óbvio, a gente tem aqui pontos antagônicos. Aqui a gente pode ir para um problema muito maior, que a gente até falou no começo, de gente que gosta de relacionamento, não é que gosta, parece que atrai relacionamentos doentios. Mas olha que doideira aqui. Se você tem esse sentimento, e talvez a pessoa que você está no relacionamento vai demorar um pouco mais para alcançar esse nível de maturidade, mas você não vai desistir, principalmente você está casado com essa pessoa, você não vai desistir, você vai orar sobre, mas antes disso, você precisa tratar o seu amor próprio, sabe? Tratar o seu coração em relação a você. A maior dificuldade aqui, eu posso falar como pregador, a maior dificuldade das pessoas, por exemplo, em relação a Jesus, é se sentirem amadas por Jesus, mesmo sabendo que Deus entregou Cristo na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, mesmo sabendo que o amor de Jesus é por nós, que ele morreu na cruz para nos salvar. Tem gente que vive a vida inteira insegura desse amor, ou então sufocado por outras emoções em relação ao amor de Jesus. Na vida é exatamente igual. Nós vamos ter que tratar esse amor próprio, sabe? Não significa que você vai ter que fazer aquelas coisas, eu olhar no espelho, eu sou linda, não sei o quê, eu sou bonito. Não, minha linda, você tem que entender que você tem o seu valor, você, rapaz, você tem o seu valor, e o seu valor é único, é singular. Não existe outra pessoa igual a você no mundo, não existe que tenha as mesmas características, uma pessoa, um ser humano é diferente do outro. Então, para começar a entender lá no final, a gente tem que olhar aqui na raiz. Só que o que a gente entendeu em uma conversa? Que o problema é que estão tratando o final, na verdade, da doença e não a raiz dela, sim, a fonte causadora. Então, na vida é muito parecido. A gente sempre está apagando o incêndio lá da ponta, mas esquecendo o que está causando o incêndio. Então, quando se trata dessa palavra ciúme, normalmente o que vai estar causando o incêndio é a insegurança, é a falta de amor próprio. Nesse processo, para eu me sentir uma pessoa mais segura, uma pessoa com mais autonomia, e a gente vai melhorando alguns pontos. Entendam que a insegurança ela tem que ser tratada. Você precisa reconhecer que existe essa insegurança e aí você começa a viver um tempo novo, começa a viver algo bom de verdade, aproveitando o que tem de melhor no seu relacionamento. Tá? Mas olha como isso é importante, entender que o que me feriu pode ferir quem eu amo que está vindo depois também. Então, identificar as raízes. Eu acho que isso é extremamente importante. Muito. Mas porque eu sei o que me fez sofrer, né? Sim. E aí, se eu vejo alguém que eu amo que tem a mesma personalidade, né? Que tem o mesmo jeitinho, eu preciso trabalhar nele antes que ele
sofra, né? Antes que venham as pessoas apontando, as pessoas comparando. Então, eu já vou fazendo esse trabalho para que não sofra isso num relacionamento.